Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O inimigo tenta nos distrair, seduzir e, por fim, intimidar. Vamos procurar entender essas três maneiras, que não são as únicas. O inimigo vai tentar de todas as maneiras, por isso ele precisa nos conhecer. O diabo não é onisciente, ele não sabe tudo. Ele precisa ouvir para saber, ele precisa ver para conhecer. Ele não é onipresente, não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, ele precisa dispor seus demônios em torno da terra para acompanhar tudo e trazer a ele, ao chefe, ao diabão, as informações necessárias. E também porque ele não é eterno, não está presente sempre no tempo, ele precisa dispor alguns demônios para conhecer as fraquezas de cada família, com a finalidade de identificar as tendências daquela família para poder saber como controlar e amarrar cada família. Eu digo que são demônios hereditários, porque o demônio não morre, mas ele conheceu o que o seu avô fez, que sua mãe, seu pai também fizeram. As fraquezas da família, ele conhece bem para poder trabalhar naquelas brechas da família. Cada demônio. Eu não creio em maldições hereditárias, eu creio em demônios hereditários. E eles se especializam em cada família, em cada área de atuação. Há demônios especialistas em música, há demônios especialistas em ciências, há demônios especialistas em política, em finanças, economia. Satanás faz com que seus demônios se especializem para poderem atuar naquelas várias áreas e junto às várias pessoas. Ele dispõe os demônios para conhecer toda a população do mundo. Há demônios territoriais, demônios que são designados para serem os chefes aqui no Brasil e chefes em cada área do Brasil para poderem atuar ali. E eles identificam quem é o cristão que está dando fruto, quem é o cristão que está na liderança, influenciando mais os outros, para atacar aqueles cristãos da maneira mais apropriada para derrubar. Vamos exemplificar. Satanás dispõe aqui alguns demônios hierarquicamente distribuídos no Rio de Janeiro, e esses demônios vão conhecendo quem são os líderes que estão liderando o povo de Deus, e eles começam a atuar sobre esses líderes. Eu não vou fazer denúncias aqui, mas ultimamente tem havido muitas denúncias de grandes líderes que se fizeram grandes e que caíram. Um grande líder lidera uma grande igreja, tem dons de Deus, é usado pelo Senhor, mas Satanás sabe que ele tem uma fraquezazinha por beber uma cervejinha, um vinho, e então Satanás induz esse cidadão a se embrenhar por este caminho da bebida alcoólica. Ele é grande na liderança, mas é fraco nessa moral, como o Sansão. Outro líder que é grande, lidera, Satanás coloca mulheres no caminho dele, e ele tem essa fraqueza. Isso aconteceu com um dos grandes líderes mundiais, o Jimmy Swaggart.
Hoje, ele praticamente não é falado, mas graças a Deus ele se quebrantou, se arrependeu, confessou publicamente e voltou a ser usado por Deus. Não mais com aquela pujança, aquela glória, aquela grandeza que ele tinha antes. Mas ele foi muito duro com o Jim Baker, um outro que era meio assim tipo universal, e o Jim Swaggart era muito rigoroso, como um fariseu, e criticou muito, até que os que não gostavam dele, os adversários dele, prepararam uma armadilha, colocaram uma mulher maravilhosa no caminho dele. E lá nos Estados Unidos as pessoas têm esse hábito de cada um ter o seu carro. O marido vai para a igreja no carro dele e a mulher vai para a igreja no carro dela. Mas 2 carrões para irem 2 pessoas, não podiam ir juntos? Não, mas um não quer esperar o outro. E então, cada um vai no seu carro. O Jim Swaggart dirigindo o carro dele. E então, passando num local, viu uma mulher maravilhosa ali dando sopa e ele parou para dar carona para a mulher e tal. E os outros já estavam filmando tudo e acompanhando. Ele foi para o motel com a mulher e eles prepararam a armadilha. Quando ele saiu de lá, aquele monte de repórteres, fotógrafos filmando e testemunhando o adultério ali, a queda do Jim Swaggart, o grande Jim Swaggart. Aquilo foi o assunto do momento. Conseguiram derrubar o gigante, o Sansão. Pois Satanás quer coisas desse tipo. Ele derruba um pelo dinheiro, pela fraqueza aí com relação às coisas materiais, derruba o outro por causa de sexo, derruba o outro por causa de bebida e assim por diante. Esses demônios se especializam. Então eu quero agora focalizar o caso do Neemias, que foi um líder levantado pelo Senhor. Ele não era líder lá na Pérsia, ele era um fiel servo do rei da Pérsia. E aquele rei, Artaxerxes, gostava demais do Neemias, mas o Neemias orou, demonstrou tristeza, Deus tocou o coração do rei, ele se interessou, Neemias pediu e o rei o enviou a Jerusalém com autoridade de governador. O Neemias não pediu, mas Deus viu que era necessária essa autoridade para que ele pudesse se impor sobre os judeus para aquela obra de reconstrução dos muros. E o Neemias então foi fiel, se preveniu, se preparou, se cercou de todos os cuidados e na hora de fazer a obra, ele convocou todos, velhos, mulheres, crianças, perfumistas, eruditos, sacerdotes, todos tiveram que trabalhar no pesado, carregando pedras, padiolas, enfim, todos tiveram que trabalhar naquela obra de reconstrução dos muros. Aquilo é citado na Bíblia talvez como o maior mutirão já havido. E eu gosto muito de mutirão, porque a gente conhece as pessoas, sabe quem é preguiçoso, quem é que gosta só de aparecer, quem gosta de se enfeitar, quem é líder, faz aquela cara séria de líder, gosta de ser reconhecido, mas não serve os irmãos, não se humilha, não se rebaixa, não vai visitar os irmãos, não vai nem cumprimentar. Na porta da igreja, ele se coloca lá, aquela cara de grande líder e quer ser cumprimentado, mas ele não sai para cumprimentar ninguém. Você já viu gente assim? Pois é. O Neemias era um servo, se pôs a trabalhar, deu exemplo, convocou todo mundo e botou todo mundo para trabalhar naquela obra. Mutirão tem isso, nos mostra, nos revela quem é preguiçoso, quem é soberbo, quem não se humilha, não quer trabalhar junto com os irmãos. Eu me lembro que em algum mutirão, nós estávamos lá muitos
cavando lá, era um lugar grande para ser cavado. Aí um determinado irmão chegou lá: escuta aí, tá, vocês têm que me respeitar, quem é que manda aqui? E eu estava do lado. Falei: meu irmão, aqui a gente está disputando quem obedece, não é quem manda, não. Nós estamos disputando, não é quem manda, quem obedece mais. Aí ele abaixou a cabeça, se calou, entendeu a mensagem, todo mundo guardou o riso lá e espero que ele tenha entendido. A nossa disputa é para ser o menor, não é para ser o maior. Nós vamos conhecer tudo isso num mutirão. E o Neemias enfrentou todos os problemas, desafios e situações que apareceram durante a obra. Mas o capítulo 6 é muito interessante porque focaliza alguns desses perigos que o Neemias enfrentou. Quando Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos viram que eu tinha edificado o muro e que já não havia brecha nenhuma, então Sambalate e Gesem mandaram me dizer: vem, vamos nos encontrar nas aldeias do Vale de Ono. Porém, eles tinham más intenções para comigo. Eu lhes enviei mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por quê? Eu cessaria a obra aqui, enquanto fosse encontrar convosco. 4 vezes eles enviaram o mesmo pedido. Depois, então, como Neemias não atendeu, eles passaram a acusar e intimidar. Eu quero focalizar essas 3 maneiras de o inimigo conseguir frutos. Distração. Ele lança um monte de distrações, livros, revistinhas e filmes e programas especiais na televisão, na internet, muita coisa, parentes trazendo novidades. Eu costumo dizer que estão aí circulando abobrinha na internet para distrair os crentes. Olha que coisa linda, aquela mensagem com a florzinha, um versículozinho bonito. Olha que cântico, olha que música bonita, que coisa aqui e tal, abobrinhas para distrair os crentes do que Jesus mandou fazer. E eles não estão fazendo. Distração. Há muitas distrações no mundo. O que mais tem são distrações. Roupas, vaidade do corpo, quem gosta, novidades para o cabelo, a mulher, cosméticos, novidades para o cabelo, novidades da moda, sapatos e roupas especiais à moda. Isso ocupa muito o tempo de mulheres se distraindo. Satanás tem de tudo para todos para distrair os crentes, fazê-los perder tempo, joguinhos, passatempos. Eu fico impressionado com a quantidade de crentes que gostam de joguinhos e passatempos aí na internet, brincadeiras, para passar tempo, perder tempo. Isso é um pecado, claro, porque a Bíblia nos exorta a remir o tempo, aproveitar o tempo, não desperdiçar o tempo. Então, se você está perdendo tempo, brincando, distraído, joguinho, assistindo novela, você está pecando, porque está se distraindo. Isso é a arma de Satanás, distrair os crentes. Mas a gente se distrai com muitas situações. Por exemplo, você se distrai cuidando da sua saúde. Ah, mas esse remédio é bom, aquele ali. Eu me lembro de um avô que não tinha mais o que fazer, aposentado, velho lá. A minha tia era médica, arranjava uma caixa de remédios de amostra grátis. Hoje, eu acho que já não existe mais muito disso. Mas levava aquelas caixas e caixas de remédios de amostra grátis. E ela sabia que não ia usar e deixava para ele lá. Aí ele ficava lá, à toa lá, lendo a bula de cada remédio. Aí ficava procurando entender para que
que servia e ficava lembrando das pessoas próximas a ele para quem aqueles remédios seriam bons. Então ele separava, esse aqui é para fulano, esse aqui é para ciclano, esse aqui é para Beltrano e tal, esse aqui. Ele gastando tempo, se distraindo com remédios e estudando a bula dos remédios. Eu ficava pensando assim, mas pois é, ele tinha tempo de sobra, ele já estava à toa na vida. Isso é um veneno para o crente, desperdiçar tempo. O apóstolo Paulo exorta seu filho Timóteo não só a remir o tempo, mas se ocupar junto com os outros que querem também produzir frutos das coisas de Deus. O inimigo tenta então seduzir pela vaidade. Olha aqui que coisa linda, essa roupa vai ficar tão bem em você. Olha, aquele cabelo penteado assim, essa cor diferente da moda. Olha, se você, minha irmã, pudesse fazer isso, esse cabelo, você então tem um cabelo tão bonito, você ia ficar... Satanás tenta seduzir. A outra jovem, 13, 15 anos, olha, você está com um corpo lindo, você está maravilhosa, você podia só malhar um pouquinho para definir melhor as curvas do corpo e se candidatar. Tem uns concursos aí de menina isso, menina aquilo e tal, você se candidatar, você aí fica enfeitando ali, né, a menina e seduzindo. Você devia tirar umas fotos, fazer um álbum assim e mandar, porque aí eles precisam de uma atriz, uma pessoa assim e tal, eles vão procurar você. O diabo tenta seduzir, seduz com dinheiro, seduz com atrativos, com namoros, com oportunidades amorosas, aventuras amorosas. O mundo tenta seduzir. Mas quando eles veem que o crente é igual José no Egito, que não se distrai, está ocupado com o trabalho, não se seduz e está firme, aí ele passa para atacar como a mulher do Potifar atacou o José, intimidar. E aqui o Sambalate, Tobias, Gesem, aqueles ali inimigos de Neemias, passaram a acusar, intimidar, botar medo no Neemias. A carta aberta dizia: nós vamos denunciar você para o rei, o que você está fazendo, você quer usurpar o poder do rei aqui, nós vamos denunciar. O Neemias conhecia muito bem e pessoalmente o rei, não sei se eles sabiam disso, mas o Neemias não ligou. Olha, vocês fiquem na de vocês aí que eu vou continuar a minha obra. Estou fazendo uma grande obra, não tenho tempo para parar para dar atenção a vocês. Que Deus fale ao nosso coração para remirmos o tempo. Minha irmã, você está remindo o tempo, se ocupando com as coisas de Deus, junto com os irmãos que também querem obedecer a Deus, ou você está se distraindo com o mundo? Ou você está se deixando seduzir pelo mundo? Ou você está se intimidando com o mundo, ficando com medo de bala perdida, medo de enfermidade, medo disso. Você está se intimidando, deixando de fazer o que Jesus mandou, porque está se intimidando. Comece a pensar nisso. Você está se distraindo? Você está se deixando seduzir? Você está se intimidando para não fazer a obra de Deus? Pense nisso, porque evidentemente Deus vai cobrar.